Pessoal, vai começar a gravação a partir de agora. Bom dia, a gente está começando agora mais uma aula de matemática. A gente vai falar hoje sobre fatorial, arranjo simples e permutações, tá? Hoje vamos, se der tudo certo, a gente vai matar esse assunto em menos de uma hora. Então, vamos relembrar agora o que a gente viu na aula passada, tá bom? Então, na aula anterior, a gente entendeu o que é o princípio fundamental da contagem, que é fazer a contagem das coisas para entender como coisas do cotidiano funcionam. Uma das formas que a gente aprendeu para analisar uma contagem é a árvore de possibilidades, que é aquele desenho que a gente fazia com as opções que a gente tinha para escolher. A gente conheceu a definição do PFC, né, que é o princípio fundamental da contagem, que é uma multiplicação das possibilidades que a gente tem, multiplicação das opções. E a gente viu alguns exercícios do Enem, de vestibulares. E eu vou tratar de um, que foi o que teve menos acertos na aula passada, né, na lista que vocês fizeram. Aliás, ela está rolando até 10 horas. Quando der 10 horas aí, sim, eu encerro lá o controle do formulário. E era esse exercício aqui, tá? É do Enem de 2017, uma questão recente, caderno azul, questão 160. Então, vamos ler juntos. O comitê organizador da Copa do Mundo de 2014 criou a logomarca da Copa, que é essa aqui, composta de uma figura plana e o slogan Juntos num só ritmo, com mãos que se unem formando a taça FIFA. Considere que o comitê organizador resolvesse utilizar todas as cores da bandeira nacional, ou seja, verde, amarelo, azul e branco, para colorir a logomarca de forma que regiões vizinhas, ou seja, essa região e essa região são vizinhas, tenham cores diferentes, ou seja, não pode ser a mesma cor aqui que aqui, nem aqui igual aqui, ou aqui igual aqui, ou aqui igual aqui. Então tem as opções aqui. Qual que era a alternativa? Vamos entender como que era respondida essa questão. Então, o comitê ele decidiu usar as 4 cores: azul, amarelo, branco e verde. Na figura eu tenho 6 regiões. O que são as regiões? São os espacinhos aqui delimitados pelas linhas. Então eu tenho a região a região B, a região C, a região D, a região E a região F. Então, 6 regiões. Cores iguais não podem ficar juntas, então eu não posso colocar o azul aqui e o azul aqui. Então, como que a gente vai pensar? Logo, eu tenho 4 opções de escolha de cores na região A, ou seja, nessa região aqui eu posso usar qualquer uma das 4 cores. A partir do momento que eu escolho uma cor na região A, eu não posso colocar essa mesma cor na segunda região. Então, na segunda região, eu tenho 3 opções nas demais. Se eu escolho amarelo aqui e azul aqui, eu tenho só 3 opções para escolher, porque essa cor aqui não pode ser usada nessa região. Então, pelo princípio fundamental da contagem, a gente vai fazer assim. Primeira opção de escolha lá no A são 4 cores, e a partir daí, nas demais regiões, eu tenho 3 opções. Então, fica 4 vezes 3 à quinta, tá? Que é esse monte de 3 aqui. Então, 4 vezes 3 à quinta é 243, tá? E 4 vezes 243 é 972, que é a nossa resposta da questão do Enem, que era a alternativa, deixa eu só, slide, a alternativa aí, tá? 972. Pessoal, alguma dúvida? Pessoal, alguma dúvida dessa questão aqui? Mais alguma coisa que ficou travada? Tranquilo, gente. Vamos lá. Então, a gente vai começar agora a conversar sobre a aula de hoje, tá? A gente está entrando na quarta habilidade do Enem, de matemática, que ela fala que a gente vai ter que ter a capacidade de avaliar
a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. Então, eu tenho uma quantidade, eu tenho que provar através de um cálculo que uma questão do dia a dia faz sentido. E a gente vai usar 3 ferramentas nessa aula e mais uma na próxima aula. Então, hoje a gente vai ver o fatorial, os arranjos simples e as permutações, e na próxima aula a gente vai ver as combinações simples, tá certo? Tem uma diferença entre arranjos e combinações, tá? Que é uma questão da forma, da forma como você entende o problema. Então vamos lá. O que é a fatorial de um número natural, que é o n fatorial? Fatorial é uma operação matemática que complementa outras operações. A gente usa muito ela no estudo da probabilidade, que é o estudo que a gente está começando a entrar agora. A definição matemática do fatorial é dada por esse conceito aqui. Sendo n um número pertencente ao conjunto dos números naturais, em que esse n tem que ser um valor maior ou igual a 2, temos n fatorial. O fatorial é por causa desse símbolo de exclamação aqui. É igual ao número n vezes o seu antecessor, vezes o seu segundo antecessor, vezes alguma coisa no caminho, vezes 2, vezes 1. Por quê? É uma operação finita que termina no 1. Então, uma propriedade importante também é que zero fatorial é igual a 1. Tá? É que nem 2 elevado a zero, que dá 1. Então, o zero fatorial, se algum dia ele aparecer para você, não precisa se preocupar. Zero fatorial é 1, tá? E o que acontece? Como que eu resolvo um fatorial? Então, vamos lá. 5 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Percebam. Vamos colocar esse exemplo aqui na fórmula. Então, 5 fatorial. 5 é o valor de n. Então, 5 menos 1, 4. 5 menos 2, 3. 2, 1. Percebam, eu começo no meu número e vou subtraindo e multiplicando ao mesmo tempo. Então, eu coloco com 5, depois eu subtraio 1 e multiplico. Subtraio 2 e multiplico. Subtraio 3 e multiplico. Subtraio 4 e multiplico até eu chegar no número 1. Cheguei no número 1 para o fatorial. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 120. Então, 5 fatorial é 120. Pessoal, alguma dúvida? Belezinha. Vocês já tinham visto isso aqui, pessoal que está no terceiro do ensino médio? Ó, joia. Bom saber. Vocês viram no ano passado, acho que é do segundo ano do ensino médio? Joia. Então, o que são as permutações simples? Primeira coisa, o que é permutar? No dicionário, você vai ver que permutar quer dizer trocar. Ou seja, eu faço manipulações com os números, com as coisas. Quer ver? Exemplo simples. Eu tenho que tirar uma foto de uma família. E eu tenho 5 pessoas nessa família. De quantas formas diferentes eu consigo colocar essas pessoas numa foto? Isso é uma permutação. Para a matemática associa a embaralhar, trocar objetos de posição. Que nem eu falei da foto da família. Tenho 5 pessoas, eu consigo trocar elas de posição. Então, exemplo. Quantos números de 3 algarismos distintos, a palavra importante na hora da permutação é distintos, são feitos com os números 1, 2 e 3? Relembrando a aula passada, a gente pode resolver esse exercício por árvore de possibilidades. Então, quando eu escolho o primeiro número, se eu escolho 1, eu só vou ter 2 possibilidades para escolher o 2 e o 3. E a partir de que eu escolhi o 1 e o 2, eu só vou ter uma possibilidade para escolher o 3. Então, perceba que eu vou diminuindo. Se eu estou diminuindo, eu acho que vocês acabaram de ver, isso aqui é um fatorial, tá vendo? 3 vezes 2 vezes 1.
Então, o número de possibilidades que eu tenho de números de três algarismos distintos com os números um, 2 e 3 é 3 fatorial, que é 6. Perceba que aqui no final tem todas as opções possíveis de arranjos que eu posso fazer, de permutações que eu posso fazer com essas três opções aqui, sendo elas distintas, sem repetir ninguém. Então, 3 fatorial, 6. Pessoal, alguma dúvida? Júlia disse que não. Relaxa, Gustavo, vai resolver tudo isso aí. Relaxa, fica tranquilo. Então, vamos usar dois exemplos para a gente entender melhor essa situação. Segundo exemplo aqui. Quantos são os anagramas? Anagramas é quando eu misturo a ordem de uma palavra, ou seja, as disposições das letras dessa palavra. Então, quantos são os anagramas da palavra anel? Então, observem aqui. Resolução. Considerando as quatro letras, A, E L, há quatro possibilidades para a primeira posição. Três para a segunda, duas para a terceira e uma para a quarta. Então, perceba que ele cita aqui o princípio fundamental da contagem, porque a permutação simples, ela vem do princípio fundamental da contagem, ela vem do PFC. Então, eu conto assim, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, são 24 anagramas. E o exemplo 3. Calcule quantos são os anagramas da palavra perdão. Então, da palavra perdão, eu vou fazer um P6. O que é P6? É a permutação de 6. É como a gente escreve as permutações. Então, o P6 é 6 fatorial. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, com a palavra perdão, eu consigo montar 720 anagramas, que é a própria palavra perdão, mais 719 combinações possíveis entre as letras, trocando-las de ordem. Letra B. Da palavra perdão, que iniciam com P e terminam em O. Veja lá. Então, eu quero travar essa palavra, essa letra e essa letra. Então, eu corto duas possibilidades. Então, eu não conto mais essa sexta opção, nem a quinta opção. Eu conto somente os espaços onde eu vou fazer trocas. Então, eu vou permutar as quatro letras que não estão fixas. Ou seja, eu vou calcular a permutação de 4. A permutação de 4 é 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Então, há 24. Professor, não tá aparecendo o áudio pra gente.
Pessoal, voltei. Estão conseguindo me ouvir? Minha internet caiu aqui, gente, desculpa. Ah, só uma coisa, vocês estão conseguindo ver o slide e ouvir, né? Joia. A gente estava na letra C do exemplo 3, tá? Eu não continuei a aula porque eu vi na hora que caiu tudo aqui. Então, a gente está aqui, da palavra perdão, em que as letras A e O aparecem juntas e nessa ordem, A e O. Quando eu faço isso, esse A e O travado é como cortar uma possibilidade. Então, em vez de eu ter 6 possibilidades, eu vou ter 5 a partir de agora. Por mais que eu estou escolhendo duas letras, por elas estarem aparecendo juntas e nessa ordem, eu corto apenas uma possibilidade. Então, o ão é uma letra só. Então, eu tenho que calcular apenas o P de 5, que é permutar o ão mais as 4 letras. Tá joia? Então, fica P de 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Tá joia? Dos dois exemplos que eu expliquei, o que caiu antes de cair a internet e agora que voltou. Alguém tem dúvida? Quer que eu volte em algum ponto? Pessoal? Oi, pode falar. Ou, quer dizer, pode digitar aí no chat. Pessoal, alguém tem dúvida? Eu posso seguir na explicação. Na C? Vamos lá. A letra C, aqui, ó. Na palavra perdão, em que as letras A e O aparecem juntas e nessa ordem. Considere que o A e O é uma letra só. E P, E, R, D são outras quatro letras. Então, agora, o A e O é uma letra só, e o P, E, R, D e A, quer dizer, o P, o E, o R e o D são mais 4 letras. Então, em vez de eu ter 6 letras, eu tenho 5 agora na palavra, porque o eu perdi. Então, fica 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 5 fatorial. É uma permutação de 5. Isso, Paulo. Perfeito. 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 Essa é a ideia. Pessoal, agora eu vou passar para os exercícios. De nada, Paulo. Obrigado. Vai rolar aí na tela. Vocês vão ter 4 minutos para fazer, tá?
Podemos corrigir, pessoal? Joia. Só peço perdão, não tem musiquinha igual o centro de mídias, tá? Pra quem tem aula no estado, pegou a referência. Vamos para a resolução, gente. Questão 13. Eu tenho 4 números. O 2, o 4, o 6 e o 8. Então, eu considero 4 posições. A primeira etapa do exercício, ele pedia que eu fizesse 4 combinações, independente de eu repetir ou não as letras, tá? Repetir ou não os números. Então, números de 4 algarismos quaisquer, eu tenho o princípio fundamental da contagem puro. Então, eu tenho 4 opções na primeira, 4 opções na segunda, 4 opções na terceira e 4 opções na quarta. Porque eu fico repetindo. Eu posso repetir o 2, posso repetir o 4, posso repetir o 6, posso repetir o 8. Então, na primeira etapa, que ele pedia apenas número de 4 algarismos, eu tenho 256 possibilidades com os 4 algarismos aqui. Agora, se eu quero montar um número de 4 algarismos com algarismos distintos em cada posição, aí eu vou aplicar a permutação. Então, números de 4 algarismos distintos é o P de 4, que é 4 fatorial, que dá 24. Exercício 13, alguma dúvida? Perceberam a diferença aqui entre 4 algarismos e 4 algarismos distintos? Joia. Sem problema. Aqui não vai mudar o slide, tem a segunda questão. Vamos lá. Número 14. Ele falava de 5 membros da família em 5 posições distintas, porque eu não consigo repetir o mesmo membro da família. Eu não posso colocar o pai e o pai de novo na foto, né? Só tem um pai. Então, vamos lá. Então, 5 membros da família em 5 posições distintas. Distintas porque eu não consigo repetir membros da família na foto. Então, é a permutação de 5. 5 fatorial. Então, eu vou ter 120 possíveis fotos para eu montar, trocando a posição dos membros da família na hora de fazer essa foto. É por isso que o pessoal de formatura tira 300 fotos. Aí você fica lá perdido e não sabe quantas escolher. Por que eu estou falando isso? Porque foi o que aconteceu quando eu fui ver o álbum da formatura da faculdade que eu fiz. O cara tirou 120, 130 fotos e eu tinha que escolher um número lá. Foi difícil. Pessoal, entenderam a 13, entenderam a 14? Alguma dúvida? Pode falar, Vitória. Falar não, digitar, desculpa. Quando você vai saber que é aplicar o fatorial e quando aplicar o PFC no exercício? Na verdade, a próxima tela vai mostrar isso bem. O princípio fundamental da contagem responde qualquer exercício que a gente viu da aula passada e dessa aula, inclusive da matéria que eu ainda não entrei. Só que eu tenho que tomar cuidado com as minhas possibilidades, como o exercício lida com a coisa. Uma dica que eu posso te dar é o seguinte: quando eu não tenho problema de repetição, eu posso aplicar o princípio fundamental da contagem puro, que é a multiplicação. Agora, quando eu tenho a palavra distintos é o que muda a chavinha. Se eu ver a palavra distintos no problema, quer dizer que eu tenho que usar permutação. Então, se eu posso ter repetições, eu posso usar o princípio fundamental da contagem. Se eu tiver a palavrinha distintos no exercício, aí eu vou ter que aplicar a permutação. Joia! Imagina, eu que agradeço.
Então, agora a gente vai entender o que é um arranjo simples. O que é um arranjo simples? A gente viu até agora a permutação simples de N elementos, ou seja, um agrupamento ordenado desses elementos. Agora eu vou trabalhar com um número de elementos e uma ordenação. Como que vai funcionar isso? Então, eu tenho N elementos, eu vou estudar as ordens de agrupamento desses elementos. Então, um arranjo simples é um arranjo de P em função de N. Como que funciona isso? Já vamos direto para o exemplo. Usando algarismos 2, 3, 5, 7, 9, quantos números naturais de 3 algarismos distintos eu posso formar? Então, perceba. Eu quero formar um número de 3 algarismos. Então, eu tenho 5 opções para centena, dessas aqui, 4 opções para dezena e 3 para unidade. Perceba que aqui eu estou usando um conceito lá da permutação, só que eu estou travando numa opção. 5, 4, 3. Eu não tenho que fazer até 1, então não é um 5 fatorial. Então eu tenho 5 para o primeiro, 4 para o segundo e 3 para o terceiro. Para o Igor está travando um pouquinho, acho que é uma questão mesmo de conexão, tanto que aquela hora caiu o meu, né, Igor? Mas veja se não tem nada atrapalhando aí na sua casa para a conexão ficar lisinha. Qualquer coisa eu volto aqui, tá, Igor? Me dá um toque. Então vamos lá. Então eu tenho 5 possibilidades para o primeiro, 4 para o segundo e 3 para o terceiro, porque eu tenho que montar um número de 3 algarismos. Então, quantos números eu vou poder formar com essas opções aqui? 60 opções. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Então, lendo como se fosse matemática, a gente fez um arranjo de 5 elementos. Quem são esses 5 elementos? 2, 3, 5, 7, 9. 3 a 3. Por que 3 a 3? Porque eu só podia escolher 3 algarismos distintos cada vez que eu fizesse a permutação. Por isso que essa permutação ganha o nome de arranjo. Então, como que a gente escreve isso na matemática? Razão de 5,3. 5 em 3, que é 5 vezes 4 vezes 3, que dá 60. Agora, nesse exemplo, ficou claro? Que a gente vai partir para a fórmula mesmo do arranjo. Por enquanto, a gente vai por dedução. A partir de agora tem uma fórmula. A Monique falou que sim, a Má falou que sim. Então, vamos lá. Arranjo simples de N elementos tornados P a P, ou seja, possibilidade a possibilidade, sendo que o número de P tem que ser menor ou igual ao número de N, são os agrupamentos ordenados diferentes que podem se formar com P dos N elementos dados. Indica-se por A de NP ou A de N em P, que é quando escreve-se assim, né? O total desses agrupamentos, que calculamos assim. O A de N em P é uma fatorial, só que travada no número P. É um N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes, espaço, N menos P mais 1. Por quê? Se eu não colocar esse P mais 1 aí, eu não consigo resolver. Porém, a gente não usa muito essa fórmula aqui, tá? A gente usa a fórmula deduzida. A, que é o arranjo de N elementos tomados P a P, é igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial. Observe. Para resolver esses exercícios, assim como qualquer outro tema na matemática, eu tenho N caminhos. Então, olha aqui. Você pode usar tanto o conceito de arranjo como o princípio fundamental da contagem para resolver esses problemas. Todos os problemas que a gente viu até agora. Quer dizer, e dos exercícios que a gente vai ver a seguir. Compreender o que você está fazendo no cálculo é mais importante do que você decorar a fórmula. O que o Enem avalia, o que os vestibulares avaliam,
é se você compreende o processo. Não que você decorou uma formulazinha, porque o professor no cursinho, o professor da escola, ficou batendo nessa fórmula. E como que eu te provo isso? Olha isso. Exemplo 10. Quantos números de dois algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Basicamente, quase todos os algarismos naturais. Primeira maneira, usando a fórmula que a gente acabou de ver. Então, tem um agrupamento de dois elementos em que a ordem é importante, porque 12 é diferente de 21, né? Eu tenho 9 elementos e eu preciso arranjar eles 2 a 2. Então, eu só posso pegar dois números dessa quantidade que eu tenho aqui. Então, eu calculo por um arranjo de 9 em 2. Então, o arranjo de 9 em 2 é 9 fatorial dividido por 9 menos 2 fatorial. Como que eu brinco com o fatorial na hora de fazer a conta? 9 menos 2 é 7. Então, fica 9 fatorial sobre 7 fatorial. Eu posso fazer o seguinte, para eu ter que evitar de fazer contas excessivas, por exemplo, resolver o 9 fatorial e resolver o 7 fatorial e dividir, eu posso fazer isso. 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Está multiplicando em cima? Eu posso cortar com o de baixo. Então, eu corto o 7 fatorial com o 7 fatorial. E eu fico com uma conta simples, que é 9 vezes 8. 9 vezes 8 está lá na tabuada do 9, é 72. Então, para essa, olhando como se a gente fosse resolver o exercício usando a fórmula, é 72 números de dois algarismos distintos que podem ser escritos com os algarismos de 1 a 9. Então, a gente fez um arranjo simples de 9 ordenado 2 em 2. E se eu não soubesse essa fórmula, como que eu resolveria? Eu faço a lógica. Para o algarismo das dezenas, eu tenho 9 opções, de 1 a 9. Vamos dizer que eu escolhi 1. Quantas opções eu vou ter no segundo algarismo? 8. Então, para a dezena eu tenho 9 unidades, para a unidade eu só tenho 8 opções de números. Se eu escolhi 1 na primeira, eu vou poder escolher ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, até o 9, que são 8 opções. Porque eu não posso repetir, eu não posso colocar o número 11. Ele quer algarismos diferentes, algarismos distintos. Então, 9 vezes 8, 72. Perceba que eu não precisei fazer o arranjo para eu chegar no mesmo resultado. Das duas formas, eu estou aqui, ó, 72, 72. Se eu não soubesse a fórmula, eu poderia simplesmente desenhar a situação e verificar. Se eu quero algarismos distintos, quer dizer, eu não posso repetir. Se eu tenho 9 opções na primeira casa, na segunda eu só vou ter 8. 9 vezes 8, 72. Pessoal, ficou claro esse exemplo? Joia. Laura, Eduarda, Keren, Tainá. Joia, joia. Vamos lá? Vamos pensar um pouco nesses dois exemplos aqui? 4 minutos também. Sem musiquinha do centro de milhas.
Pessoal, a gente pode corrigir ou espera mais um pouquinho? Quando eu dei o zoom aqui, parou o cronômetro. Beleza. Vamos lá. Então, olhando para a fórmula agora, a gente vai resolver esses exercícios. Tá? Vamos olhar pela fórmula. Então, 12 jogadores, eu preciso de uma ala e de uma pivô. Esqueci de trocar o gênero na questão aqui. É a seleção feminina. 12 jogadoras, eu preciso de uma ala e de uma pivô. Então, são 2. Então, qual que é o nosso arranjo? Então, N são as 12 jogadoras. O P são os arranjos de 2 jogadoras, ala e pivô. Então, temos os dados, a gente consegue jogar na fórmula. É um arranjo de 12 em 2. Então, 12 sobre 12 menos 2 fatorial. Fica 12 fatorial sobre 10 fatorial. Perceba, eu abro o 12 até o 10 e deixo o 10 aqui embaixo. Aí o que eu faço? Zap e zap. Corto aqui e corto aqui. Cortei, eu fiquei com essa continha aqui. 12 vezes 11. Então, 12 vezes 11, 132. Professor, e se eu fizesse pelo princípio da contagem? Perfeito, dá para fazer. Como que eu faço? Eu tenho 12 opções na primeira escolha. Eu escolhi a jogadora 1. Eu vou ter 11 opções para a jogadora 2, porque eu tenho que fazer arranjos de 2 distintos. 12 vezes 11, pelo princípio fundamental da contagem, dá também. Se cai bastante arranjo no Enem, cai. Só nos últimos anos, eu estava pesquisando, né, para montar a lista de exercícios de vocês, eu tive 10 questões desde 2012, então 2012, 2013 até 2019, eu tive 10 questões tratando de combinatória, arranjo simples e permutações. E o princípio fundamental da contagem, né, que é o que engloba todo mundo. Então, gente, não é um assunto que cai, é um assunto que chove no Enem, tá? E são contas simples, que você viu aqui. Eu posso ter uma fórmula mais elaborada, mas eu posso resolver simplesmente usando lógica. Então, gente, essa parte de probabilidade, foca no Enem, viu? Desenha a foca lá na lousa, olha para a foca todo dia e faz o exercício. Pessoal, compreenderam a resolução da número 30 aqui? Joia. Vamos para 30... Opa! Ué? Cadê a 32 aqui? Ah, tá. Eu esqueci de fazer. Vamos fazer juntos aqui, então. 32. Então, qual que era o problema? Eu tinha 4 pessoas, quatro lugares no sofá, e eu tinha 6 pessoas. Qual que é o meu arranjo? Deixa eu copiar essa fórmula aqui para me ajudar. O meu arranjo é um arranjo de 6 opções em 4 pares de 4 a 4. Então, como fica? 6 fatorial, 6 menos 4 fatorial. Então, isso aqui vai acontecer o quê? Então, fica 6 vezes 5 vezes 4. Deixa eu fazer assim, que daí ele vai entender que eu estou... dividido por 4 fatorial. Então, eu fico com 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 4 fatorial. Eu corto 4 com 4, certo? Então, fica 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30. Então, 30 possibilidades de eu colocar 4 pessoas naquele sofá de maneiras diferentes. Compreenderam a 30, a 32 aqui?
Ah, gente, é dividido por 2. Nossa, obrigado, Andressa. Então, eu tenho que abrir mais um pouco aqui. Vezes 3 vezes 2. Então, fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Porque o 2 fatorial cancela com 2 fatorial. Então, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 120. 120 vezes 2, 360. Eu fiz isso para ver se vocês estavam espertos. Famosa desculpa de professor. Ah, então, 360. Desculpa, gente. É que eu esqueci de corrigir esse exercício, fazer a resolução desse exercício ontem na hora que eu estava preparando os slides. Mas se resolvemos juntos aqui, já resolvemos o problema. Então, 360 é a resposta da 32. Na hora que eu mandar os slides para você, já vai estar tudo certinho. Deixa eu voltar aqui para a tela. Bom, como eu falei que isso cai no Enem, tá aí a primeira questão para vocês trabalharem. Divirtam-se.
Pessoal, acabou o tempo, vamos lá? Vamos ler a questão juntos. É uma questão do Enem de 2014, segundo dia, caderno azul, questão 163, tá? Um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar 2 filmes por vez. Quando os devolve, sempre pega outros 2 filmes e assim sucessivamente. Ele soube que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama. E por isso estabeleceu uma estratégia para ver todos esses 16 lançamentos. Inicialmente alugará em cada vez um filme de ação e um filme de comédia. Quando se esgotarem as possibilidades de comédia, o cliente alugará um filme de ação e um de drama, até que todos os lançamentos sejam vistos e sem que nenhum filme seja repetido. Isso é importante. De quantas formas distintas a estratégia desse cliente poderá ser posta em prática? Vamos lá. Nós temos 16 lançamentos. Primeiro, eu vou analisar os filmes de ação. Então, eu tenho P de 8. Em seguida, são 5 filmes de comédia, P de 5. E por último, os 3 filmes de drama, P de 3. Então, eu tenho 8 fatorial vezes 5 fatorial vezes 3 fatorial, que é a alternativa B, B de bola. Agora você se pergunta por que tem que ser essa alternativa? Perceba, não importa se eu vou pegar. Ele tem lá a estratégia dele, primeiros de ação, os de comédia. Mas a permutação é simples. Por quê? Eu posso escolher qualquer um dos 8 filmes na primeira vez e qualquer um dos 5 filmes de comédia na primeira vez. Então, eu escolhi o filme 1 de ação e o filme 1 de comédia na primeira vez, eu estou rodando o P de 8 e o P de 5 ao mesmo tempo. Na segunda vez que eu for na locadora, eu vou escolher o filme número 2 de ação e o filme número 2 de comédia. Então, eu vou fazendo as permutações. Quando acabar os filmes de comédia, acaba a permutação dos filmes de comédia e começa a trabalhar com a permutação dos filmes de drama. E não importa se ele vai lá 8 ou 16 vezes, a permutação vai ser sempre a mesma. O P de 8 da ação, o P de 5 da comédia e o P de 3 do drama. Então a resposta é 8 fatorial vezes 5 fatorial vezes 3 fatorial. Alternativa B é o gabarito dessa questão. Pessoal, conseguiram compreender? Keren falou que sim, Eduardo, Viviane, Amanda, Joia. Pessoal, eu vou dar uma variada nas questões e eu vou trazer uma questão bem engraçada para vocês e bem diferente do que a Andressa achou difícil. Alguns, inclusive, já fizeram essa questão uma vez na vida, com certeza, tá? Dá uma olhada nessa questão aqui. Ela saiu da famosa AAP, que o pessoal que estuda no governo do estado faz essa prova uma vez por bimestre. Ela saiu da AP de 2019, terceiro bimestre, era a questão 9 da prova. E ela, na verdade, é uma questão de vestibular bem antiga, que eles trouxeram para essa prova para a gente contextualizar. Vamos trabalhar nela? Pense um pouquinho aí.
Pessoal, vamos lá para a correção? Então vamos lá. Resolução. Para encontrar a solução, a gente deve considerar aqui na casa da unidade de milhar, né? Lembrando daquelas ordens dos números que a gente trabalhou lá na aula 1, quando a gente estava na FAD ainda. Unidade de milhar, centena, dezena, unidade simples. Na casa da unidade de milhar eu tenho 9 possibilidades, de 1 até 9. Nas outras 3 posições, o zero tem que voltar para a contagem. Por que o zero volta para a contagem? Porque eu posso fazer qualquer outra posição. Posso fazer o 9.000, posso fazer o 9.001. Então, em vez de eu ter 10 opções na segunda linha, na segunda posição, ou 8 posições, eu tenho 9. Então, perceba, como que fica? Eu calculo o arranjo sem a repetição de 9 algarismos, 3 a 3. Como funciona? O que eu vou fazer? Vamos por partes. Eu vou fazer primeiro o arranjo de 9 em 3, sem considerar esse 9 aqui. O que é o arranjo de 9 em 3? É quando eu estou montando cada uma das possibilidades, tá? Na unidade, na centena, na dezena e na unidade simples. Então, o arranjo de 9 em 3 é 9 fatorial sobre 9 menos 3 fatorial. Fica 9 fatorial sobre 6 fatorial. 9 fatorial aberto até o 6. Cancelo o 6 com o 6 e calculo 9 vezes 8 vezes 7, que dá um valor. Como eu tenho que fazer isso? Tanto para centena, para dezena e para unidade simples, eu tenho que multiplicar isso por 9. Cada vez que eu escolho um número, eu tenho que multiplicar por 9, porque eu tenho que respeitar a escolha dos números na centena, na dezena e na unidade. Por isso eu faço 9 vezes o arranjo de 9 em 3. Então a resposta final é 4.536 possibilidades de números distintos, considerados de 1.000 até 9.999. Pessoal, compreenderam essa questão? A Ana falou que sim, o Alexander. Alguém travou? Se manifesta aí. Teve gente que fez essa prova no passado, né? Que conhece já essa questão, ou se não lembra, a Lauren não entendeu. Vamos lá. Eu vou tentar mostrar isso aqui de uma outra forma, tá? Vamos lá na questão. E eu vou desenhar um pouco. Eu lembro que ano passado eu dava aula no segundo ano do ensino médio para a turma da Monique, né, que faz o cursinho aqui com a gente. Quando chegou nessa questão, a sala inteira ficou com uma cara de ponto de interrogação que foi complicada, né? E eu tinha acabado de entrar na escola e falaram assim, você tem que explicar para os alunos a AP do terceiro bimestre e depois começar a matéria do quarto. E foi um grande desafio. Ele não está deixando eu digitar aqui, vamos fazer assim. Fiquem tranquilos, tá? A aula que tem depois, o professor ele só começa a aula quando eu terminar aqui. Então, percebam, eu vou fazer assim, aqui, aqui, aqui e aqui. Quando eu coloco o primeiro número aqui, vamos dizer que eu escolhi o número 1. Para montar as próximas 3 posições, o que eu tenho que fazer? Aqui eu escolhi o número 1. A partir daqui, eu posso fazer a escolha dos algarismos
0 e do 2 para frente. Perceba que voltou a 9 o número de opções. Então, por exemplo, se eu escolher o número 2 na segunda opção, quantos algarismos eu vou ter aqui? O 0, o 1, quer dizer, o 0, o 2, quer dizer, o 0, o 1 eu não posso escolher, o 2 eu não posso escolher. Então, eu tenho do 3 até o 9. Então, vamos dizer que eu escolhi o número 3. Está aqui a minha segunda opção. Agora, para eu fazer a última posição, eu posso escolher o 0 e do 4 para frente. Então, vejam que abri 9, 8, 7, 6. Só que toda vez que eu estou fazendo isso, eu estou rodando o arranjo. Então, eu tenho 9 opções possíveis para eu escolher os números. Por isso que eu rodo o arranjo 9 em 3, vezes 9. Porque eu tenho que trabalhar isso no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8 e no 9. Que eu tenho isso aqui, o arranjo de 9 em 3 é quando o primeiro número vai ser o número 1. Ou seja, vai ser 1000 e alguma coisa. Porém, quando eu começar no 2, eu tenho que rodar esse arranjo de novo. Porque aqui, se o número aqui for 2, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu não vou poder mais repetir o número 2, mas eu vou ter 9 opções na primeira, 8 opções na segunda e 7 opções na terceira. Lauren, conseguiu compreender? Joia, Lauren. Gente, qualquer dúvida, se vocês tiverem durante a semana, me chamem no WhatsApp, podem conversar comigo, vocês têm meu contato lá, tá bom? E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai ver combinações simples, que fecha esse assunto, e depois a gente vai entrar em geometria, tá? Encerramos um grande capítulo do Enem, que é a parte de trabalhar com números, e a gente vai entrar em geometria. Obrigado, pessoal. Até a próxima.